Olá, minha gente! Finalmente li Mentirosos, da Elocarte, uma publicação da editora seguinte. Muita gente enxergou um grande sucesso nessa obra. Simplesmente as pessoas elogiaram por conta de um final inesperado. E fiquem tranquilos, pois eu não vou mencionar qual foi esse final, apenas fazer um comentário neutro. O que é um comentário neutro? É um comentário que dá uma leve explicação sem precisar estragar a experiência de vocês. Só vou dizer se é bom, se é ruim e por que eu acho que é bom ou ruim, sem dar menção ao que realmente acontece. E é claro que vocês não vão adivinhar qual é esse final inesperado. Mas apesar da galera ter considerado o suprassumo dos finais, vou lhes dizer que, pra mim, não tem nada demais. Mas, gente, vamos conversar direitinho sobre esse livro. Porque, mesmo não tendo esse final assim esplendoroso, eu não posso condenar as pessoas que o acharam. Eu acredito que elas foram bem sinceras e que tem algo nessa obra que realmente vale a pena ler. Tanto é que eu fiz o seguinte: mesmo não tendo gostado de tudo, olha só o que eu fiz. Vocês imaginam? Vocês adivinham? Creio que não, mas eu resolvi comprar esse livro, Família de Mentirosos, que é vendido como uma continuação dessa obra. Mas eu cheguei à conclusão que não é uma continuação. Não vou fazer resenha dessa obra, desse livro, mas também vou lhes dizer nesse vídeo porque não é uma continuação. Então, gente, fiquem ligados aqui comigo até o final desse vídeo, porque ele promete emoções e esclarecimento fortes. Então fica aí, esclarecimentos fortes para vocês no vídeo do Filósofo dos Livros. Fiquem ligados! Olha que bom! Muitas pessoas sobreviveram à introdução e continuaram comigo depois dessa vinheta. Mas olha que tristeza! Estou vendo gente ali. Olha, gente, estou vendo gente correndo, indo embora, mudando de vídeo, assistindo a vídeos de outras pessoas. Outros nem assistindo a vídeos de outras pessoas. Estão, ó, saindo, desligando, foram passear e me deixaram sozinhos. Mas que bom que vocês ficaram, porque vocês vão ter fortes emoções a respeito de Mentirosos. Eu lhes garanto. Primeira coisa, o livro não trouxe satisfação para todas as minhas expectativas, mas nem por isso posso considerar um livro ruim. O livro me trouxe coisas legais, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Como assim no sentido negativo? É que às vezes um livro, embora traga elementos negativos, coisas ruins, essas coisas ruins, esses elementos negativos, podem trazer para nós grandes reflexões. Aliás, existem alguns livros que têm o dom de serem uma porcaria. E mesmo assim, as reflexões dessas porcarias serem tão preciosas que você olha e percebe: não me arrependo de ter lido. Talvez Mentirosos seja esse tipo de livro que traz esses elementos, vou até classificar assim, porcariáticos. Inventei essa palavra agora. Ou será que ela existe na língua portuguesa? Mas enfim, esses elementos porcariáticos. E eu, como já mencionei antes, comprei esse aqui para ler, que faz parte, ó,
de uma continuidade? Será uma continuidade? Não, não é bem isso. Mas vamos falar disso depois, como eu prometi. Mas voltemos aqui a Mentirosos da Elocarte, publicação da editora seguinte. Aqui nós vamos ter a história da família Sinclair. Na realidade, a história de 3 gerações da família Sinclair. Então vamos ter lá o patriarca e a matriarca, o senhor e a senhora Sinclair, que são assim o alicerce da família. O senhor Sinclair é um homem rígido, é um homem que tem grandes valores assim na sua estrutura de pensamento, mas que eu diria que são valores conservadores e que não servem para o tempo atual. Já a senhora Sinclair, ela é a esposa desse homem, mas ela não aparenta ser tão rígida. Aliás, não se fala muito da senhora Sinclair. Ela logo desaparece da trama, mas o que demonstra dela é que é uma mulher mais doce, é uma figura neutra, é meio que, sabe, serve para cumprir os papéis tradicionais de uma família tradicional, e ela vai vivendo aí do seu jeito meio doce, meio neutro, sem dar muito pitaco na vida das pessoas. É como se fosse um elemento assim, e isso existe na vida real, que só serve para viver a história dos outros, para ajudar os outros a viverem os seus planos. Mas a pessoa em si, ela não tem uma história assim que eu diria: nossa, que vida você teve. É até lamentável ter a existência de pessoas como a senhora Sinclair. Depois nós vamos entrar na segunda geração. Essa segunda geração é composta pelas 3 filhas aí do senhor e da senhora Sinclair, 3 moças que de certa maneira acabam sendo a tristeza do senhor Sinclair, porque ele queria ter um filho homem, como toda família tradicional, mas ele recebeu a dádiva de ter 3 filhas e meio que não valoriza, embora tenha dado uma educação primorosa, segundo os seus conhecimentos, segundo a sua maneira de ver o mundo. Ele deu essa educação primorosa a essas 3 garotas, elas se casam. Então, nessa segunda geração, nós vamos ver essas 3 moças, seus maridos e ex-maridos, enfim, uma espécie de confusãozinha amorosa. Enquanto a primeira geração tem essa característica rígida por conta do senhor Sinclair, nós podemos definir a segunda geração como a geração ambiciosa. Essas moças vivem brigando por conta de uma herança, o que eu acho ridículo no caso delas. E eu ainda vou explicitar melhor por que eu acho ridículo. Aí nós temos a terceira geração, que são os netos. Aí nós vamos encontrar rapazes e moças. E também vamos falar dos pais desses rapazes e moças. Afinal, se na segunda geração tem maridos e ex-maridos, temos que falar também da figura paterna de uma maneira leve. Mas o que predomina ao falar dessa terceira geração é o comportamento mais jovem, mais adolescente, um comportamento mais rebelde. Essa geração, ela não está nem aí para os valores das gerações anteriores. Ela não tem essa rigidez do senhor Sinclair e também não tem essa ambição da segunda geração. Eles estão, o que eu diria, vivendo a vida mais na flauta aí, ó, curtindo a vida, curtindo a riqueza. Bem no início aí da história, especialmente por meio da sinopse do livro, nós já fomos apresentados a uma determinada situação, que é a decadência dessa família. E eu imaginei uma decadência financeira, mas não é isso, gente, que aparece nesse livro.
é uma decadência dos valores. E isso é compreensível, visto que, ó, tradicional, ambição, tô nem aí. Realmente, os valores mudaram. Veja só a sequência. Quando nós temos mais de uma geração numa família e uma geração tem determinados valores, na segunda já muda e na terceira vai mudando, há uma decadência aí. Ou uma evolução, no caso aí da família Sinclair, é considerado uma decadência toda essa mudança. Eu diria que, em minha opinião, não estou falando a forma como essas pessoas se enxergam, que para mim houve uma decadência da primeira para a segunda, mas uma evolução da segunda para a terceira, porque a ambição foi deixada de lado. Mas isso são maneiras de ver. Cada ser humano tem um jeito próprio de enxergar o que é a decadência e a evolução. Eu acredito que vocês, ao lerem essa obra, vão concordar comigo. Essa história tem a maior parte de sua narrativa concentrada numa ilha chique, porque a família Sinclair, uma vez por ano, ainda bem que é uma vez por ano, né? Eles vão passar as férias nessa ilha. E é bem interessante que logo no começo dessa obra vocês vão encontrar, olha só, um mapinha detalhado dessa ilha. E essa ilha chique, que demonstra que realmente eles não tiveram nenhuma decadência financeira, até porque conservar esse patrimônio, pobre não consegue conservar um negócio desses. Nessa ilha nós temos 4 mansões. Aí eu vou lhes dizer por que é ridícula a segunda geração. As filhas estão brigando por essas mansões. Eu sei que uma mansão é um pouquinho mais chique que a outra e tal, mas ficar nessa palhaçada de brincadeira, ninguém ia ficar pobre se pegasse até a mansão mais humilde. Mas elas têm uma briga acirrada, e essa briga acirrada é que deixa os jovens, as terceiras gerações, a terceira geração, mais nervosa. Por quê? Porque eles não aguentam as mães dizendo: vai lá, fala com seu avô, você é o neto predileto, ou você é a neta predileta, pede para ele tal casa, diga que é importante, digam que vocês querem estudar tal coisa, e essa casa favorece o estudo, digam que você já tem isso, fala que a sua tia já tem aquilo fora da ilha, sabe? As mães ficam meio que fazendo pressão nos jovens que não estão nem aí para essas riquezas, para que eles peçam as melhores coisas dessa ilha para elas. E esses jovens já estão, ó, de saco cheio, não estão aguentando essa pressão. E tudo isso vai gerando conflitos. É o avô que fica nervoso com a ambição das filhas, é o avô que está preocupado com a educação dos netos, são as filhas que querem o dinheiro, são as filhas que estão preocupadas com essas crianças. E um detalhe também importante: na terceira geração há a presença de um amigo, o Get. O Get é um descendente de indiano que é sobrinho de um dos maridos das filhas, que é indiano. E isso também acarreta um problema, porque, sendo descendente de indianos, o Get e esse marido aí trazem a pele num tom mais escuro, uma pele negra. No livro eles utilizam o termo moreno, mas eu vou utilizar mais o termo negro, tá? Isso é uma construção minha e eu acho que da maioria da sociedade, né? Não usar mais o termo moreno. Aliás, essas terminações, essas explicações, essas definições meio que mudam conforme o entendimento de gerações. Quem viveu um pouco mais vai entender isso. Há momentos que as pessoas dizem que o correto é falar preto, outros dizem que é negro, outros utilizam moreno, pardo. Então, eu acho que ainda é uma construção racial que está se desenvolvendo. É claro que cada um vai defender a sua maneira de ver e muitos negam que há uma construção. Muitos já chegam e dizem taxativamente: não,
é essa construção e pronto, e se esquecem que isso é uma construção, que o negócio ainda está nesse processo de mudança. Mas enfim, eu vou utilizar essa construção. Então, essas pessoas indianas têm uma pele morena. Isso, ou melhor, pele negra. Nossa, até me confundi. Mas isso também gera uma certa confusão. Ó, já gerou uma confusão na minha fala, mas se fosse só uma confusão na fala, não seria um problema. A questão da cor da pele gera uma pequena confusão, um pouquinho maior, até porque no livro Mentirosos nós vamos ver um racismo, mas um racismo um pouquinho mais discreto, um racismo mais camuflado. Tanto é que a família é definida como uma família feita de pessoas loiras, altas e perfeitas. Olha só, o ideal da perfeição está ligado à altura das pessoas, à questão da cor do cabelo e à questão também da cor da pele, pele branca. Altos, loiros, brancos e perfeitos. E essa família, apesar de passarem todas suas férias nessa ilha, de terem uma aparência de calma, né? É uma coisa assim, para as pessoas verem, tá tudo ali fervilhando, tá tudo gerando uma confusão. Quem vai narrar essa história é a Cat, o Cadson. A Cat, ela é uma neta que é considerada assim a preferida, pelo menos a mãe dela acha isso. A Cat, ela faz parte aí dessa terceira geração e ela faz parte também de um grupo chamado Mentirosos. Ou seja, nessa terceira geração existem diversos filhos, mas existem, além da Cat, mais 2 netos e tem esse amigo, que é o Get. Aliás, eu falei Cat, mas é Cad, seria o mais correto o nome dela, com D. Mas enfim, então nós temos a Ged, os priminhos, e tem o Gat, que é o cara moreno. Esse Get, com os primos, formam um grupo chamado Os Mentirosos. E eu pensei, os mentirosos, eles devem viver da mentira, deve ser uma coisa estratégica. Mas assim, o título Os Mentirosos é porque é um grupinho aí de jovens que querem serem mais independentes. Aliás, eles falam mentiras? Falam, mas nada assim que eu diria assim, nossa, que grande mentira. São estrategistas. Porque quando a gente lê mentirosos, o que nós vamos imaginar? Grandes estrategistas que vivem da mentira, que simulam, que roubam, que fazem coisas grandiosas. Não, eles têm as mentiras deles normais da idade. E eu acho que até alguns pontos as mentiras até são bem aceitas. Depois talvez surja uma grande mentira aí nessa história, mas quando eles se batizaram como mentirosos, essa grande mentira ainda não tinha ocorrido. Então, eu não vejo assim uma grande justificativa para esse título do grupo, sabe? Me pareceu mais coisa de crianças, etc. Talvez a autora quisesse frisar isso. Mentirosos porque queriam viver como os grandes mentirosos, ou ela quis chamar a atenção. Não sei a intenção, mas eu achei o título Mentirosos um pouco forte para essa trama. Porque mentirosos aqui é coisa de criança mesmo. Mas essa família está vivendo todo esse drama na ilha, toda essa confusão, toda essa coisa. Aí, de repente, ocorre um incêndio. E a narradora, que é a Cade, ela conta algumas coisinhas do incêndio, mas ela não se lembra de tudo. E ela é encontrada num local mais isolado, vestindo apenas uma camiseta e a peça íntima de baixo. Ela não se lembra o que ocorreu com a sua roupa
ela não sabe por que eu estou aqui sem as minhas roupas. Ela simplesmente se esqueceu. E por que ocorreu o incêndio? E a partir disso ela desenvolve algumas doenças, especialmente uma forte enxaqueca e a falta de memória. Ela tem uma amnésia. Ela faz um esforço enorme para se lembrar de todos os fatos. Ela pergunta para os seus parentes o que ocorreu. Uma hora eles parecem não saber direito o que ocorreu. Outras horas eles sabem, mas eles não querem falar, porque o médico disse que é melhor que ela se lembre sozinha. E fica nesse embate. Ela pergunta, eles respondem ou dão respostas vazias. E às vezes realmente eu acho que eles sabem o que ocorreram, mas tem coisas também que algumas pessoas não sabem. Então fica todo esse mistério. Não contam por não saber, não contam porque querem preservar a Cad, e ela vai assumindo comportamentos estranhos por conta da sua doença e da sua falta de memória. E a partir daí eu acho que até o livro fica um pouquinho mais interessante. Depois dessas férias que ocorre o incêndio, há 2 férias em que a Cad ela é meio afastada da família por algumas razões obscuras que vocês só vão entender quando lerem a obra, mas depois ela volta à ilha e ela questiona os seus primos aí, o que ocorreu. Ela questiona o seu avô. Nessa altura do campeonato, a avó já faleceu. As confusões em relação à herança continuam, mas eu acho que as confusões em relação à herança não são tão interessantes no livro. O que torna o livro interessante é realmente saber por que ocorreu o acidente, por que ocorreu esse incêndio. Uma mansão é destruída, uma nova mansão é construída em cima do local onde a mansão foi destruída. Há a explicação que cachorros morreram. Enfim, há uma atmosfera de mistério. Rola um romancezinho aí da Cad com Get, que é pressuposto que não é bem aceito, especialmente pelo senhor Sinclair, por conta da cor da pele. Mas essas coisas aí do racismo, eu vou dizer para vocês, já deixo bem claro, se vocês estão esperando assim, grandes brigas em torno do racismo, não tem. E aí eu acho que esse é um dos pontos positivos, porque muitas vezes nós vemos essa briga em relação ao racismo de maneira descarada. Mas o livro mostra essa outra face, o racismo mais sutil, que é o que mais ocorre. E justamente as pessoas não dão grande importância a esse tipo de racismo mais sutil. E é por isso que o racismo vai aí sobrevivendo. Eu acredito que uma das formas, aí já fica uma lição para nós, é atacar essas sutilezas de racismo. Sabe? É tentar resolver a coisa no mais sutil, no mais disfarçado. Enquanto ficar aquela coisa assim, ah, querido, ah, querida, mas por detrás, que porcaria, que chato. A coisa não é vencida. Mas enfim, a Cad e o Cat estão aí num romancezinho, cheio de altos e baixos. Vocês vão perceber, porque os altos e baixos, isso não ocorre por conta da questão da cor da pele. Eu acho que a Cad ela tem um amor sincero, ela tá nem aí ligando para a cor da pele do rapaz. Aliás, se ela tá ligando porque sente uma atração, ela sente um amor verdadeiro. Ela acha o meu Gat. Gente, é até difícil pronunciar Gat, Gad. Nossa, eles pegaram os nomes assim complicados, embora sejam nomes curtos, mas você ficar falando do nome dessas pessoas, eu estava ensaiando até falar o nome deles, eu desisti de falar alguns nomes porque são verdadeiros trava-línguas. Mas enfim, não são livros
Não é um livro que tem nomes para brasileiro ficar pronunciando. Então a gente se concentra mais nos elementos da história do que na própria pronúncia do nome. Mas aí, vai tendo toda essa atmosfera aí de coisas. É ridículo você ver as meninas, as mães brigando e impondo essa briga aos filhos. É ridículo esses preconceitos. Enfim, é uma trama que vai mostrando as ridicularidades de uma família tradicional, até que finalmente é descoberto, o livro nos dá a verdade a respeito do acidente da Cad. E fiquem tranquilos, como eu mencionei no início desse vídeo, o meu comentário será neutro. E de certa maneira o que eu vou lhes dizer, quando eu descubro esse final, até entendo os motivos que levaram à ocorrência do acidente. Mas diga-se de passagem que eu vi uma determinada palhaçada aí. Esse acidente ocorre mais por conta da terceira geração, é o máximo que eu posso lhes dizer, mas eu achei que é coisa de jovens mimados. Pessoas pobres que lascaram-se na vida não iriam ter feito as coisas que provocaram esse acidente, sabe? Eu nunca faria o que foi feito nessa obra. É, sabe, a pessoa assim que teve tudo na mão, nunca ralou, aí faz uma coisinha dessa como se não fosse nada. Mas aí ocorreu a tragédia, nós vemos a Cad evoluindo, mas o bom é que a Cad ela tenta se livrar desse passado, mesmo sendo sem a memória, ela escurece os cabelos como uma forma de rebelião. A Cad tem esse lado fascinante aí de questionar. A Cad vai largando seus bens, doando, porque ela quer se livrar desse passado. A mãe não entende como um desapego, até porque a mãe também estava jogando fora algumas coisas do passado, mas a mãe jogava as coisas fora para apagar o passado. E a Cad vai na outra linha. Mas é interessante também perceber que doações que nós imaginamos como caridade nem sempre são formas de caridade. Muitas doações são realmente pessoas que fazem porque elas estão querendo esconder alguma coisa, apagar um passado, apagar a história de situações, especialmente apagar a lembrança de pessoas. E o livro trabalha essa questão do apagamento por meio da doação de uma maneira até que brilhante. Mas, enfim, por que também é que eu não gostei desse final? Porque eu vi o final desse livro, ou a explicação para esse final, em 2 filmes. Então, para mim, foi um final repetitivo. Não sei se os filmes copiaram do livro, ou se a autora copiou dos filmes, ou se os filmes copiaram um do outro. De onde que surgiu a origem, não sei. Ou se foi uma simples coincidência. Mas sabendo que eu não tinha noção, depois que eu me liguei num detalhe, que as resenhas que eu vi desse livro foram feitas há 10 anos. Gente, há 10 anos, se eu tivesse lido esse livro, eu teria também achado genial, porque eu não teria ainda tido o contato com esses filmes, e eu ia babar. Então eu entendo realmente que há 10 anos, o final dessa obra era fantástico. E aliás, também vou deixar uma pergunta para vocês. Sem dar spoiler, vocês acham que o final desse livro é realmente fantástico? E por que vocês não acham? Porque vocês já viram o final em outras obras cinematográficas ou filmes ou etc? Ou porque não é fantástico mesmo? Quem ficou comigo até aqui vai responder essa questão. Quem não respondeu, eu vou ficar meio na dúvida se realmente ficou até esse momento no vídeo.
Será que temos mentirosos? Bem, não dá mais para falar sobre esse livro, mas eu recomendo sim. Eu acho que você vai ter uma reflexão. A maneira que a autora descreve o meio da Cad, toda essa trama é bem legal, é bem, digamos, chamativa, embora não ocorra assim fatos prodigiosos, poderia dizer assim. Ela tem uma maneira que instiga, que nos leva à curiosidade, que vale a pena. Sobre o livro Família de Mentirosos, vou falar um pouquinho agora. Supostamente esse livro é vendido como uma continuação dessa obra, mas na realidade não é uma continuação, embora as pessoas ainda chamem Família de Mentirosos como Mentirosos 2, ou melhor, chamam de Mentirosos 2, não como Mentirosos 2. E Família de Mentirosos, vendida como Mentirosos 2, na realidade é uma história que se passa 27 anos antes desse livro aqui. Se passa 27 anos antes, não é uma continuação. Aliás, as crianças presentes nessa obra, 27 anos, antes não tinham nem nascido. E isso também me gera uma curiosidade. Por que me gera uma curiosidade bem grande em relação a essa obra? Primeiro, temos aqui também o mapa da mesma ilha na qual as pessoas passam as férias. Então eu imagino que a história vai se passar na Ilha das Férias. Mas tem outro fato que me chamou bastante atenção, que é semelhante ao livro anterior. Nós também temos aqui a árvore genealógica, o mapa das gerações que tem no primeiro livro. Nós temos esse mapa e as crianças aparecem aqui, igual ao mapa do livro anterior. Mas se elas não nasceram por ser uma história 27 anos antes, por que elas estão aqui nesse mapa? Por que a autora repetiu? E outro ponto interessante é que temos uma outra família que, pela linha, aqui nós deduzimos que são os irmãos do senhor e da senhora Sinclair. Aliás, os irmãos, ou melhor, uma irmã da senhora Sinclair, não, uma irmã do senhor Sinclair. Será que esse nome é masculino ou feminino? Os nomes estrangeiros às vezes nos confundem, mas existe uma família aqui que surge a mais. E é isso. Em breve vou ler para entender o que está por detrás dessa trama. Não estou lendo nenhum dos livros no hype, mas estou bem curioso pela leitura dos dois. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restless